Irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de formação. Hoje, com um tema um pouco diferente, vamos trabalhar um pouquinho sobre a campanha da Fraternidade 2022, com o tema Fraternidade, Educação e com o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Antes, porém, vamos pedir a presença de Deus no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos conceda a graça de termos uma boa reflexão que seja produtiva, que produza frutos. Amém. Como ia dizendo, temos a campanha da Fraternidade 2022, uma proposta que a CNBB traz todos os anos para que a gente possa aproveitar naqueles 3 itens que somos chamados a exercermos mais firmemente na quaresma: a oração, o jejum e também a caridade. Essa é a proposta que a CNBB encontrou para que a nossa igreja no Brasil possa desenvolver um pouco mais a caridade, sempre pensando em alguma coisa relacionada à fraternidade humana, uma fraternidade que nasce no amor de Jesus Cristo. No entanto, a campanha da fraternidade às vezes traz algumas polêmicas, às vezes algumas discussões e às vezes até alguns desvios que a gente mesmo acaba provocando. Por exemplo, quando a gente tenta centralizar a proposta dentro da liturgia, que não é exatamente o lugar cabível para esse trabalho, mas sim nas pastorais, nos movimentos, nas comunidades e assim por diante. O fato é de que nós temos essa proposta e é uma proposta enriquecedora para o nosso exercício de caminhada como cristãos. Esse ano, então, trabalhando sobre a educação. E quando a gente fala em educação, a gente pensa logo a educação escolar, mas não, a nossa igreja, na sua sabedoria, traz essa reflexão para um pouco mais próximos de cada um de nós, que é a educação familiar. Como é que estamos vendo, como é que estamos atuando na educação segundo a fé que professamos, segundo aquilo que acreditamos? Essa é a proposta que o texto base vai nos trazer. Mas antes de comentarmos o texto base, 2 coisas da própria vida de Jesus é importante para a gente iniciar como reflexão. Primeiro, ver Jesus como o educador. Jesus contava parábolas, Jesus fazia perguntas, Jesus questionava, discutia com outros para poder então fazer com que o coração e a mente se elevassem. A própria figura que traz como tema, tanto aqui no livro, no texto base, como nos outros materiais, no cartaz e assim por diante, nos traz à mente um momento em que Jesus exerce esse poder educativo que muitas vezes foi atuante nele. E nesse desenho a gente lembra, nessa reflexão, a gente lembra 2 formas, 2 momentos em que Jesus usa para educar seu povo. Primeiro, educando aqueles homens que queriam matar a mulher por ter pecado. E no segundo momento, ele vai educar a mulher para não cair mais no pecado. É Jesus educador, Jesus que se presta a também fazer esse trabalho. Lembro-me de, na reflexão da celebração hoje, 3º domingo da quaresma, nosso padre com muita sabedoria disse: Deus não castiga. Ele poderia fazer isso, mas ele não castiga, ele prefere educar, prefere ensinar para que a gente possa então ter a chance de converter o coração e a mente e alcançar nessa caminhada o caminho para chegarmos à eternidade. Olha que bonito, né? Essa reflexão que o padre trouxe. Uma outra coisa importante, antes de discutirmos, de falarmos, de polemizarmos a campanha da fraternidade, é lembrar como Jesus foi também educado. Lembro-me da reflexão que o Papa Francisco fez no 2º ano de pontificado, no dia de São José. Ele trouxe a imagem de José educador, trouxe uma reflexão profunda sobre esse trabalho a partir de uma reflexão bíblica, quando fala que Jesus crescia em idade, sabedoria e graça.
olha só como é importante o papel do educador, no caso a família, José e Maria. E aí a reflexão então se dá em torno de José acompanhando Maria e Jesus desde a idade pequena. E Jesus então, enquanto criança, enquanto adolescente, que vai necessitando de todo o cuidado, de todo o zelo dos pais. E nesse caso ele chama a atenção mais de José, no silêncio do seu coração e de sua mente, entregue a Deus. José que largou os seus planos humanos para fazer a vontade de Deus. E aí ele vai cuidando, educando o menino Jesus. Depois, na sabedoria, José não educa só enquanto idade, mas também na sabedoria. Claro, Jesus, filho de Deus, poderia vir com a sabedoria completa já do Pai. Mas o Pai do céu aproveita o pai José para também exercer essa função. Pede a colaboração dele. Por isso José vai conduzindo Jesus a ter sabedoria, a ler as escrituras, a aprender a rezar os salmos, a aprender a vivência do seu povo sempre verificando a luz das Sagradas Escrituras, né, e no plano de salvação divino e assim por diante. Então ele vai ensinando, vai educando, vai possibilitando que Jesus vá crescendo em sabedoria. E por que não dizer também graça? A graça, lógico, em Jesus ela é plena, já vem do alto, mas por que não dizer que José também, junto com Maria, não colaboraram nesse aspecto quando então foram conduzindo Jesus para estar aberto sempre à graça que já estava nele. E para que depois então Jesus derramasse essa graça por toda a humanidade. José e Maria exerceram esse trabalho, essa função, essa missão que Deus lhes deu. E aí, meu irmão, minha irmã, a reflexão nossa começa por aí. Nós que somos pais, mães, somos avós, tios, padrinhos de batismo, como é que estamos exercendo essa missão que Deus nos concede? Como é que estamos vivenciando essa experiência? Está sendo cada vez mais comum a gente meio que deixar por conta de outros, passar a responsabilidade para os outros, inclusive na educação de fé. Cada vez mais a gente vê pais que simplesmente passam os filhos para os catequistas e nem sequer ensina a fazer as primeiras orações. Pensemos nisso, porque nós estamos deixando de cumprir a nossa missão educadora. E isso também vem acontecendo nas escolas. Eu que sou professor percebo muito isso, né? Nas escolas simplesmente deixa-se os alunos meio que um depósito de crianças e aí então as crianças ficam lá à mercê da educação dos professores. A gente nem pergunta como é que está acontecendo, se essa educação está condizendo com nossa fé, com aquilo que acreditamos, se precisa mudar alguma coisa, pouco nos importamos. Essa é uma grande realidade que nós enfrentamos e que a igreja traz refletido aqui dentro. Então não é só a questão da educação escolar, mas também a educação de família, que a igreja pede que reflitamos nesse tempo quaresmal e depois do tempo quaresmal também possamos continuar exercendo essa reflexão, percebendo aquilo que está de positivo para reforçar, mas ao mesmo tempo olhando com muito cuidado aquilo que não está condizendo com a nossa fé e que precisa ser transformado, precisa ser mudado. E aí precisa que nós possamos ter um contato maior a partir das nossas pastorais, de nossas comunidades. E aí a igreja sabiamente também aponta algumas atitudes que podemos ter relacionados a essas mudanças. O que nós podemos fazer, o que nós podemos reforçar e o que é que nós precisamos remover da educação que está sendo dada nas escolas, nas universidades e por aí afora. O que é que precisa ser transformado? Esse é um chamado que a igreja nos faz a partir da reflexão da campanha da fraternidade e educação. Que Deus não permita que nós deixemos que as coisas vá acontecendo sem o nosso empenho para a transformação.
que Maria, nossa mãe, possa nos conduzir, que José, o grande educador, possa também servir de espelho para que nós, observando José e Maria, possamos exercer o nosso papel de educadores. E que Jesus Cristo, nosso Senhor, continue derramando as graças para que nós, por meio do Espírito Santo, possamos ir encontrando os caminhos para melhorar a educação no nosso país, seja na escola, seja na nossa família, para que essa educação seja realmente voltada aos caminhos que levam à plenitude das alegrias do céu e não para que a gente cresça numa educação cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista. Que o Senhor possa derramar as suas graças para que você que está assistindo possa também deixar o coração e a mente ser conduzidos para que possamos juntar força na nossa igreja e possamos fazer alguma coisa em relação ao que a igreja nos pede. Finalizamos por aqui. Possivelmente teremos talvez uma outra reflexão um pouco mais dentro do livro. Não vamos deixar muito comprido o vídeo hoje, né? Porque senão desanima, não é isso? Que o Senhor vos abençoe, vos guarde de todo mal e vos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.